e nós não fazemos nada. Parece que foi melhor. Ou seja, havia uma dependência, pastor Fábio, e também havia uma tranquilidade, uma certa acomodação, uma passividade de Deus, porque em qualquer dificuldade que havia, lá estava o Senhor. Se a natureza se levantava, aí estava Ele. Se diante deles se apresentava uma situação difícil, aí estava Jesus. E eles foram ficando acomodados com aquela situação. Uma vez Jesus toma Pedro, Tiago e João, os três que eram um pouquinho mais afinados no ministério, e os leva ao monte, onde ali Jesus se transfigura diante deles, e eles tinham tanto senso de comodidade que um deles disse assim: Senhor, não vamos voltar para baixo não, vamos ficar aqui, façamos um tabernáculo, uma cabana para ti, outra para Moisés e outra para Elias, e a gente fica aqui, deixa ele para baixo, sim, nós dentro aqui vamos sair, que está tão gostoso aqui. Nós, na igreja, somos um produto das bênçãos de Deus na terra. E é muito perigoso quando a igreja, para nós, jovens, adolescentes ou senhores, obreiros e irmãos de idade, é muito perigoso quando para nós a igreja se transforma num lugar especial e cômodo, no lugar das bênçãos que vamos receber, e nos esquecemos que nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade. Não adianta apoiados somente no Senhor, aleluia, mas nós temos uma responsabilidade quando o Senhor disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais seguirão os que crerem, aleluia. Jesus disse: em meu nome, aleluia, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e assim segue. Ou seja, nós temos uma responsabilidade. Agora, quando você respondeu assim: Jesus faz tudo e nós não fazemos nada, talvez venha à sua mente a pergunta: o que é que eu posso fazer na minha pouca idade para Jesus? E é por isso que eu chamei vocês a este texto, porque Jesus precisava em algum momento transferir ou mostrar para eles que eles também precisavam começar a exercer a responsabilidade como obreiros, como evangelizadores, como aqueles que mais tarde haveriam de continuar, dar continuidade à obra que o Senhor, sob a pedra fundamental, havia lançado. Então Jesus algumas vezes usou das situações para que eles pudessem chegar a compreender isto. E quando Jesus atravessa o mar de Tiberíades e chega do outro lado, diz a palavra de Deus que uma grande multidão o seguia, e Jesus havia feito milagres, sinais, operava a cura dos enfermos, e tudo isso chamava a atenção das pessoas, porque uma igreja que não tem sinais, uma igreja que não tem maravilhas, uma igreja onde não há derramamento do Espírito Santo, onde não há sinais da presença de Deus, aleluia, vivente no meio dela, esta igreja não terá resultado. Mas quando a igreja entra pelo caminho dos milagres, dos sinais, das maravilhas, das conversões, das transformações, aleluia, ela será uma igreja crescente. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês serão crescentes cada dia mais se procurarem os milagres de Deus e a atuação do Espírito Santo no nosso meio. E quando Jesus chega do outro lado, algumas pessoas tomaram também os seus barcos lotados de gente e
começaram a cruzar em direção ao lugar que Jesus ia. E lá do outro lado já havia uma grande multidão que o esperava, porque não havia telefone celular, mas a notícia correu, está chegando aí. E já se reuniram lá, e a Bíblia diz que se agregaram naquele dia mais de 5.000 homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. Vamos fazer uma consideração aqui nesta noite antes de seguirmos. Levantem a mão todas as mulheres. Levantem a mão. Tanto amigo e minoria aqui, comparado com a quantidade de mulheres. No tempo que nós vivemos hoje, não há muitas crianças, a não ser lá na igreja hispana. A proporção de 3 por 1, a quantidade de mulheres, ou 4, 5 por 1, a quantidade de mulheres em relação aos homens que há. E como aquelas mulheres iam, todas elas levavam as suas crianças. Então, você que é bom de cálculo, faça um pensamento aí. Não vou ditar números, mas cada um pense aproximadamente quantas pessoas você acha que havia naquele lugar esperando ou ouvindo já a mensagem de Jesus. 10.000? 15.000, 20.000 pessoas, vidas que comiam, que se alimentavam, que tinham necessidades, que precisavam ouvir algo de Deus, e Jesus estava lá, aleluia, na cabeça daquele negócio, aleluia, Jesus estava lá pregando a palavra, e aqueles que não faziam nada, estavam lá também, para dar um apoio a ou para dentro e dizer assim, dura é esta palavra. Quem me poderá ouvir? Eles estavam lá. E em determinado momento, Jesus disse assim, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, em outra tradução, em outro capítulo, em outro livro, em outro evangelho, diz assim, vendo a grande multidão, e já declinava a noite, já era de tarde, Jesus então olha para aquela multidão e se dirige a Felipe. Havia um homem lá chamado Felipe, era discípulo. Jesus se dirige a Felipe e diz assim, onde compraremos pão para esta multidão? Ei, olha aqui. Felipe olhou para aquela multidão e Jesus dizia de dar pão, era de fazer milagre. Jesus falava de comprar com dinheiro e não de fazer milagres. Jesus falava para ele de algo material e físico. Jesus disse para ele, onde compraremos pão para esta gente, para que não vão a casa, não possam ir a casa eles e desfaleçam pelo caminho? Onde compraremos pão para esta multidão? E Felipe deu uma resposta. Ele não era um tesoureiro. Eu acho que nessa hora, quando falou em comprar pão, Judas se escondeu lá para trás, que já não tinha, ele já havia gastado. E Jesus, diga, Felipe, diga para mim, onde compraremos pão para esta gente, para que eles não... Mas essa pessoa, e você não teve esse caminho, deixa eu Atrapalha tudo, não. Cabeça, a parte da guelra, a parte mais gordura, afinando e rabinho. Aconteceu um milagre aqui? Fale forte, aconteceu um milagre? Não estou entendendo esse negócio. Jesus já orou, Jesus já deu graças, já repartiu para os discípulos, não aconteceu nada. Escute uma coisa. O milagre da multiplicação não aconteceu na mão de Jesus, aconteceu na mão dos discípulos. Estenda a sua mão, Senhor. Está vendo essa mão? Olhe para a sua mão. Tem gente que não vê nada além de dedos. Você tem na mão o material do milagre.